prosseguir com nossa leitura, e sugeri que apenas a gente leia dos versículos 20 ao 28. 1 Coríntios 15, versículo 20 ao 28. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo em sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas, quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Is the bright side of the gospel. A ressurreição de Cristo é o lado brilhante da ressurreição. And we look into an open, empty tomb. E nós olhamos para um túmulo aberto e vazio. The stone was rolled away not to let Christ out. A pedra foi removida não para deixar Cristo sair, But to allow us to look in mas para permitir que nós entrássemos lá. and know that Christ has overcome the power of Satan. Sabemos que o Senhor Jesus venceu o poder de Satanás And death, and broke the bars of the prison, e, por certo, quebrou as barras da prisão. and now we look up through an opened heavens, E agora nós olhamos através lá para cima, nos céus, and we see a glorified man vemos um homem glorificado, at the right hand of God. à mão direita de Deus. That was never so before. Isso nunca foi visto antes. The Lord Jesus was a distinct person in the Godhead, O Senhor Jesus era uma pessoa distinta na deidade, but he was not a man in a past eternity. mas na eternidade passada ele não era um homem. But now we see a man glorified at God's right hand. Mas agora vemos um homem glorificado à direita de Deus. And he took manhood into union with himself. E ele levou a humanidade junto com ele para os céus. And he will never give it up E nunca vai deixá-la for all eternity, por toda a eternidade. so that he can have our company. Porque assim ele vai poder ter a nossa companhia. And that is what characterizes Christianity. E isso é o que caracteriza a cristandade. A man at God's right hand, Um homem à direita de Deus, glorified, glorificado, and the Holy Spirit of God here on earth. e o Espírito Santo de Deus aqui na terra. These are the two things that characterize Christianity. Essas são as duas coisas que caracterizam o cristianismo. So the heavens are opened, Assim, os céus estão abertos and the Lord is there interceding for us. e o Senhor está lá intercedendo por nós. He's waiting to give the shout. E Ele está aguardando para dar o clamor, o brado, Which will transport us into His presence. que vai nos transportar para a sua presença. So His resurrection is a sample of ours. A ressurreição dele é um exemplo da nossa ressurreição. Ou é So when the shout is given, quando o brado for dado, as we read in our passage here, como lemos em nossa passagem aqui, verse 23, versículo 23. afterwards they that are Christ, that is coming. Depois os que são de Cristo na sua vinda. That is the rapture here. Isso aqui é o arrebatamento. All believers will be snatched away. Todos os cristãos, os crentes, serão tirados daqui.
Not only those who are looking for the Lord's coming, Não só aqueles que estão olhando para a vinda do Senhor, but every believer mas cada crente will be taken from this earth. vai ser tirado desse mundo. And that could take place at any moment. E isso poderia ter lugar a qualquer momento. Colossenses, capítulo 3. Capítulo 3, versículo... lê do 1 ao 4. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que estão de cima, onde Cristo está sentado, à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Nossa vida está escondida com Cristo em Deus. No arrebatamento, quando o Senhor Jesus vier encontrar, e nós nos encontraremos com Ele nos ares, o mundo não vai ver, não vai presenciar ou ver o Senhor Jesus. Nós encontraremos com Ele nas nuvens. É dado o brado a nós, os mortos ressuscitam, isso é o que nós vemos em Tessalonicenses, são transformados, os que estiverem vivos ainda também são transformados, e juntos, os mortos transformados e os vivos que não passaram pela morte, também transformados, juntos se encontram com o Senhor nos ares. E aí começa aqui na terra uma outra sequência de acontecimentos, que é a tribulação, e que nesse capítulo 15 de 1 Coríntios, trata claramente aqui dessas distintos períodos de tempo. Vamos voltar então no capítulo 15, versículo 23, o irmão estava já falando sobre o arrebatamento, e no 25 fala desse milênio, porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés. E o versículo 24, depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo império, toda potestade e toda força. E, por fim, no versículo 28, quando todas as coisas estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que seja tudo em todos. Isso é o estado eterno das coisas. Então, hoje, nós, os que cremos em Jesus Cristo como nosso Salvador, temos fé no sangue de Jesus, que foi derramado para nos comprar, seremos levados aqui da terra, transformados, seremos arrebatados e encontraremos com Ele. E aí começa, o Senhor Jesus virá aqui na terra, onde Ele irá reinar por 1000 anos, e nós estaremos com Ele reinando. Hoje, a vida que nós temos está escondida, ela não está revelada ao mundo. Ela está escondida com Cristo em Deus. Nós aqui na terra somos luz para o mundo de trevas, porque o Espírito Santo que habita em nós é essa luz que ilumina esse mundo de trevas. Porém, essa vida não é manifestada. Andando na rua, eu não posso olhar e falar, aquele ali é cristão, aquele é, porque está sendo manifestado, você vê. Não. O único meio que a gente vê hoje, em que nós podemos ter alguma indicação de que existe vida ali, é pelo que a pessoa fala, ou professa, ou pelo que ela faz. Mesmo assim, nós sabemos que tem muitos bons imitadores pelo mundo, né? Que imitam na religiosidade, imitam até uma vida melhor, até o mais exemplar do que muitas das nossas vidas, que somos cristãos. Porém, o que caracteriza um cristão aqui na terra é o Espírito Santo habitando nele, e isso ninguém vê. Eu não consigo ver o Espírito Santo em outras pessoas, no sentido de distinguir ele dos outros, apenas pelo que ele age e como ele anda.
Isso que Colossenses, nós lemos em Colossenses, é que se eu creio em Cristo, eu aceitei a Cristo como meu Salvador, eu tenho o Espírito Santo, porque isso é uma coisa que é o selo do Espírito Santo, é uma coisa que acontece em todo aquele que crê em Cristo Jesus. Não é uma coisa que eu almejo, ou preciso orar, ou fazer jejum para receber o Espírito Santo. O Espírito Santo nos é legado quando cremos em Jesus Cristo como Salvador, que é o que fala em Efésios. Tendo ouvido o Evangelho da sua salvação, e tendo também nele crido, foste selados com o Espírito Santo. Ora, quem vai ouvir esse brado do Senhor Jesus para arrebatar a sua igreja? Na realidade, os ouvidos é o Espírito Santo. Cada um que tem o Espírito Santo, porque crê, vai ser arrebatado. Aqueles que morreram saem da sepultura transformados, e os que estiverem vivos também transformados vão estar com o Senhor Jesus. E então, essa vida que está escondida com Cristo em Deus será manifestada, porque o Senhor Jesus virá se manifestar esse mundo em glória. E nós estaremos com Ele, como igreja, como esposa, manifestando essa vida. Porém, hoje nós não manifestamos essa vida nesse sentido de glória. E a ressurreição de Cristo é a base de tudo, não pelo fato de ser apenas a doutrina que é a base de tudo, mas é porque a realidade da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos é a nossa certeza de que somos aceitos por Deus. Porque Ele foi antes aceito, por isso que Ele é as primícias. O fato de Jesus ter ressuscitado dentre os mortos é a ousadia que eu tenho hoje de falar, eu ressuscitarei dentro dos mortos quando Ele vier buscar a sua igreja. E cada um que crê em Jesus Cristo como Salvador pode dizer isso ousadamente. Eu vou ser arrebatado também, porque eu vou ressuscitar se eu estiver morto, ou se eu estiver vivo, vou ser transformado e vou estar com o Senhor Jesus. Por que eu posso ter essa certeza? Porque Ele já fez isso. E Ele é agora um homem no céu. Ora, se nós, aqui na terra, temos a nossa vida escondida com Cristo em Deus, os nossos olhos devem estar virados para essa pessoa. Não para a doutrina em si, pelo fato de ser uma doutrina, mas porque Ele está ressuscitado entre os mortos. Não é só o fato de existir ressurreição dentre os mortos, mas o fato de que esse homem, Jesus Cristo, está ressuscitado, assentado à direita de Deus, e nós temos um selo aqui na terra de que Ele está lá no céu, como homem, o Espírito Santo em nós habitando. Essas verdades são para nós a base da nossa fé, mas tudo baseado na obra de Cristo Jesus, tendo derramado seu sangue, morrido, sendo sepultado, ressuscitou e agora está nos céus e vai voltar. Porém, antes dele voltar para se revelar a esse mundo, ele vai levar a sua igreja para estar com ele e voltará então em glória aqui, colocará seu reino por 1000 anos, depois no final, quando tudo já estiver sendo subjugado e o último inimigo a ser vencido, Satanás totalmente julgado e todos lançados no lago de fogo, então nós entramos na última parte disso aqui, que é o versículo 28, quando o Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou. E Deus será tudo em todos. Temos figura disso no Velho Testamento das primícias, em Levítico 23. Vamos ler 2 versículos que a palavra de Deus figurou este que estamos lendo das primícias de Cristo e depois seu povo na sua vinda. Está figurado na festa das primícias em Levítico 23, 10. Fala
os filhos de Israel e disse-lhes: quando houverdes entrado na terra que vos he de dar, e cegardes a sua cega, então tirais molho das primícias da vossa cega ao sacerdote, e ele moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. Ao seguinte dia do sábado o moverá o sacerdote. E logo fala de outras coisas acompanhados. Este é figura, irmãos, da ressurreição de Cristo. Israel, antes que pudessem comer do trigo, quando entraram na terra de promessa, primeiramente era necessário que leve essas primícias ao sacerdote. E o sacerdote movia isso perante o Senhor Deus, Jeová. Este é figura da ressurreição de Cristo. Quando Cristo ressuscitou dos mortos, essa foi a ofrenda a Deus, para que Deus agrada do povo de nós. Antes que da ressurreição de Cristo, não existia essa possibilidade de ter relação na mesma maneira. Então, foi proibido que os israelitas comecem da cega até que foi apresentado primeiramente esta primícia. Agora, irmãos, depois que Cristo ressuscitou, começa a cega. As almas salvas pela graça de Deus são a cega. E esses também vão ser recolhidos a Deus na vinda de Cristo, na volta de Cristo, no arrebatamento. E esta segunda parte está figurado na seguinte festa de Pentecostés, em Levítico 23. Não vamos lerlo, mas você pode ver. Nesta festa de Pentecostés, que foi 50 dias depois da primícias foram oferecidos, então, durante esses 50 dias, os israelitas ficaram cegando, recolhendo a cega de trigo, a cevada. Então, durante esse tempo, acabou a cega. Ao finalzinho, então, ofereceram outra ofrenda de Pentecostés. Foi 2 pães com levadura. Esses 2 pães também foram movidos, elevados, uma apresentação a Jeová Deus. Esta é a figura de Cristo com seu povo. Nós somos representados nesses 2 pães com levadura, porque nós temos pecado, mas o pecado, a levadura se fala? Levadura foi cozida a fogo, não foi ativa mais. Figura da igreja, do povo de Deus todo, que vão ser apresentados a Jeová Deus na sua vinda. O arrebatamento da igreja. Então, essa é nossa esperança. E tudo foi figurado nestas 2 festas solenes de Jeová em Levítico 2. Agora em Coríntios 15, estamos vendo descobrimento da doutrina dessas coisas. Cristo foi as primícias. E nós que cremos em Cristo, participamos da mesma vida.
Cuando creemos en Cristo, somos novas criaturas. Nova criação, fala em 2 Coríntios 5. Se alguno esteja em Cristo, nova criação é. Nós, irmãos, somos parte desta cega. E no arrebatamento da igreja, também vamos estar apresentados a Deus, quando Cristo vai levar a todos os seus para estar lá. Essa é uma nova doutrina que Pablo está ensinando aqui em 1 Coríntios 15. Não foi descoberto isso antes que Pablo pregou essa doutrina, e bem aplicável a nós. Todos moran en Adán, así también todos serán vivificados en Cristo. Uno es de Adán por nacer de nuestros pais en este mundo, pero o característica de ser de la raza de Adán es que todos mueren. Pero por eso tenemos que nacer de nuevo. Y si pertenecemos a Cristo, todos serán vivificados. De la raza de Adán, la última cosa es muerte. De Cristo, la última cosa es vida. Qué precioso esos puntos, hermanos. Más tarde en el capítulo fala también de estos dos. Los hermanos muchas veces nos fala que la Biblia es la historia de dos hombres, Adán y Cristo. En versículo 45 de este capítulo. Así está también escrito: o primer hombre, Adán, fue feito en alma viviente. O último Adán, en espíritu vivificante. Verso 47. O primero hombre da terra es terreno. O segundo hombre, o Señor, es del cielo. Entonces tenemos el primer Adán y el último Adán, porque no hay otra raza de hombres después de Cristo. Pero cuando fala, en versículo 47, o primer hombre, fala también de Cristo el segundo hombre, porque nosotros seguimos a Cristo, ¿no? Hay una raza completamente nueva. Precioso, hermanos, de meditar estos puntos tocante a resurrección, porque realmente ser de Cristo es ser participante de la vida da resurrección. Esa es la vida que agora temos em Cristo. O versículo 19 nos fala de um efeito prático da ressurreição. É interessante quando nós lemos aqui: se esperamos em Cristo. Não é errado esperar em Cristo, né? A gente sabe que não é errado. E hoje, eu não sei se é metade da população do mundo, ou 1/3, ou 2/3 da população do mundo, professa o cristianismo e num certo modo, esperam em Cristo. Agora, existe uma diferença em esperarmos em Cristo no modo como Ele veio a este mundo.
Porque nós lemos os evangelhos até a cruz, até a ressurreição, nós vemos o Senhor andando nesse mundo como homem, Deus encarnado, o Filho encarnado na pessoa de Cristo, fazendo milagres, curando as pessoas, alimentando as pessoas, provendo a necessidade de todas as pessoas. Mas aí nós vemos uma mudança completa com a ressurreição. Aquilo que nós somos hoje, Cristo foi nesse mundo. Claro que sem pecado. Mas foi um homem andando nesse mundo em carne, como um homem qualquer hoje anda nesse mundo em carne. Porém sem pecado, obviamente. O que Cristo é hoje, nós seremos. Então, quando nós olhamos para o Senhor Jesus, obviamente, nos evangelhos, nós desfrutamos muito disso, e nós aprendemos muito com Ele, e somos exortados a andar como Ele andou nesse mundo, como homem. Mas nós não paramos aí. A ressurreição é um marco, inclusive no relacionamento que nós temos com Cristo. Quando as mulheres chegam lá em Lucas, quando elas chegam no sepulcro, o anjo fala para elas: por que buscais o vivente dentre os mortos? Ele ressuscitou. Não é mais para procurar por ele onde ele estava, entre os mortos. Ele ressuscitou. Então, enquanto muitos cristãos param antes da ressurreição e continuam a sua vida buscando em Cristo até, né, como fala aqui, esperando em Cristo para as suas necessidades diárias, para as curas, para as bênçãos, para a prosperidade, para o trabalho e tudo mais, se nós pararmos aqui, não que nós não devemos fazer isso, porque se esperamos em Cristo só nesta vida, o que não é errado esperar em Cristo também nesta vida, mas se paramos aí, somos os mais miseráveis de todos os homens, é o que fala em 19. Ficamos piores até na nossa vida, no nosso andar, do que um incrédulo, que nunca conheceu o Evangelho. Um cristão que para o seu olhar em Cristo antes da ressurreição. Ele é o mais miserável dentre os homens. A sua vida aqui é uma vida miserável. Ele está olhando para um túmulo vazio. Por que buscais o vivente entre os mortos? Tem nada ali mais. Como até tem uma história que é muito usada em evangelismo, de uma pessoa que se converteu e tinha um crucifixo na casa. Ele, quando entendeu que Cristo tinha ressuscitado, ele foi lá e arrancou a imagem que havia pregada naquela cruz. E quando uma outra pessoa falou: mas cadê Jesus que estava aqui? Ele falou: ressuscitou. Não está mais aí na cruz. E esse é o privilégio que nós temos hoje como cristãos, de olharmos para Jesus. Não mais como aquele homem, claro que ainda é um exemplo, um grande exemplo para nós, e devemos andar como ele andou aqui, mas agora na glória. Vemos lá em Hebreus capítulo, eu acho que 2, né? Hebreus capítulo 2. Podemos ler o versículo 6. Mas em certo lugar testificou alguém dizendo: que é o homem para que dele te lembres? Ou o filho do homem para que o visites? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos. De glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras de tuas mãos. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Aqui a gente vê até uma mescla, né? A gente pode lembrar de Adão também. Claro que está falando de Cristo, mas lembrarmos de Adão também, que Deus colocou todas as coisas para ele ali no Éden. Versículo 8, continuando: ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que lhe não esteja sujeito. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas estejam sujeitas, quando olhamos em volta, quando olhamos nessa terra. E se continuarmos olhando nessa terra, somos os mais miseráveis dos homens. Porém, quando nós olhamos no céu, vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus, que fora feito um pouco menor do que os anjos por causa da paixão, da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Vemos agora coroado de glória. Essa é a visão que o cristão tem, o privilégio que o cristão tem, não de buscar Cristo só nesta vida, mas olhar para Ele, onde Ele está, e como Ele é hoje, e como nós seremos amanhã. Ou hoje também. Um irmão falou que o cristianismo verdadeiro começa ao outro lado da nuvem.
falando da nuvem que recebeu a Cristo nos céus, quando os discípulos viram a Cristo ascender aos céus e foi recebido por nuvem. O cristianismo verdadeiro começa lá. Vivimos, irmãos, entre o tempo que Cristo entrou nos céus, antes que vai descer de novo, formar um reino aqui, limpar o mundo e preparar o mundo para bom lugar e pôr tudo em ordem. E nosso capítulo fala disso. E voltando ao nosso capítulo, versículo 24. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, o Pai, e quando houver aniquilado todo império e toda potestade e força. Estamos aguardando isso. Cristo está esperando isso ainda. Por enquanto, está salvando as almas para levar um povo aos céus. Depois, virá levar-nos lá e vai começar Cristo a trabalhar na terra, preparar o mundo para seu reino aqui. Uma vez que Cristo sujeita todo nesse mundo, debaixo dos seus pés, Ele vai entregar tudo em ordem a Deus. Cristo como homem vai entregar tudo em perfeição, igual como foi em Edém, a Deus como um homem. Porque como um homem trouxe o pecado no mundo, por um homem vai quitar o pecado do mundo e entregar a Deus tudo em perfeição. Esse é muito admirável, irmãos, para nós saber que esse mundo e os céus não vão a destruir-se ou acabar como um caos ou uma destruição. Cristo se vai julgar e vai pôr tudo em ordem. Tudo vai acontecer certinho no final, porque Cristo tem esse poder. E é bom para nós lembrar isso. Quando fazemos coisas erradas, estamos causando trabalho para o Senhor, porque Ele vai pôr em ordem de novo. Depois das coisas. E nossos versículos tratam de um tempo muito comprido, desde Cristo até o fim de todas as coisas. Então, quando Ele, Cristo, entrega ao Pai tudo em perfeição, fala uma coisa preciosa para nós. Irmão João falou disso no começo. Falou que Cristo sempre vai manter sua relação com nós como homem. Não vai deixar sua humanidade. Não vai deixar ser homem, Cristo Jesus. Porque se Cristo deixa de ser homem, então deixa ter relação com nós, como seu corpo, seu povo, a igreja. É uma grande consolação que Ele prometeu nunca deixar essa posição de relação com nós, como homem. Depois que acabou com todo o trabalho, Ele vai manter-se sujeito a Deus. Essa é perfeição. Esse é o final de todo o tempo. E é nossa esperança. Versículo 28, hermanos, es a perfección da palabra de Dios. Y cuando todas las cosas le estuvieron sujetas, entonces también el mismo Filho, el Filho de Dios,
se sujeitará àquele que todas as coisas lhes sujeitou. Deus lhe sujeitou todo a ele como homem, para que Deus seja tudo em todos. Que Deus va a ficar como Deus eterno, Pai, Filho, Espírito Santo, e Cristo a la vez fica como homem por toda a eternidade. Hay só 3 lugares en el Nuevo Testamento, creo, hermanos, que fala da eternidade, y esto es uno de ellos. Realmente fala del milenio y o fin del milenio que introduce o estado eterno. Los otros 2 lugares no Nuevo Testamento son 2 Pedro 3 y Apocalipsis, Revelación 21, de verso 1 a 8. Pero es interesante, hermanos, que fala tan poco las Escrituras do estado eterno. Yo pienso que es porque nuestra capacidad aquí en ese mundo no es de poder comprender muy bien ainda estas cosas. Con todo, nosotros conocemos al Señor Jesús y Él nos va a elevar a este lugar. Precioso meditarlo. Eternity, it was not the Lord's place to obey. He commanded. Na eternidade passada, não era a posição do Senhor de obedecer. It was his. He commanded, and it stood fast. Excuse me. In a past eternity, he was the creator, Na eternidade passada, ele era o Criador. but he took manhood into union with himself, Mas ele pegou a humanidade em união consigo mesmo. and thereby he learned obedience by the Yes. things which he suffered. E assim ele teve que aprender a obediência pelas coisas que sofreu. And he remains in that place of subjection to the Father E ele permanece nessa posição de sujeição ao Pai for all eternity. por toda a eternidade. And we will be with him in the glory, Nós estaremos com ele na glória and he will share everything he has with us as Son of Man. e ele vai compartilhar conosco tudo que ele tem como homem. So these scriptures look on into the eternal state, Isso nos fala sobre o estado eterno, because during the millennium he will reign, he will put down all enemies. porque no estado eterno ele vai In the millennium. subjugar todos os inimigos. But there will be no reigning in the eternal state. Ele não vai reinar no estado eterno. He will enjoy his people, Ele vai apenas se regozijar com o seu povo. and the church will be in the nearest possible place to him. E a igreja vai ficar na proximidade mais próxima possível, As his bride. como noiva. Now we are the body of Christ. No momento nós somos o corpo de Cristo. Every believer on the earth at the present time is in the body of Christ. Cada crente no presente momento é parte do corpo de Cristo, é o corpo de Cristo. And we are functioning in that body. E nós estamos funcionando funcionalmente nesse corpo. But in this eternal state, Mas nesse estado eterno, it will not be exactly the body functioning, nós não seremos exatamente um corpo funcionante, but it will be the bride of Christ. mas será a noiva de Cristo. And after 1,000 years, E após 1000 anos, we read in Revelation that she is still a bride.
lemos em Apocalipse que ainda continua sendo a noiva. with her beauty the same as when the wedding took place. Com a beleza do mesmo modo que era quando o casamento tomou seu lugar, né? E nós vemos que a má doutrina que estava sendo levada aqui em Coríntios não é que Cristo não havia ressuscitado, mas que os homens não ressuscitavam. No versículo 12, Paulo fala: ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Muitos cristãos hoje creem na ressurreição de Cristo, mas não acreditam que vão ressuscitar um dia. E é disso que Paulo fala: seríamos os mais dos homens se só cremos que Jesus ressuscitou dentre os mortos, mas que só vamos ter participação enquanto nós estivermos nessa terra vivos. Depois que morrermos, não tem mais nada a ver com a ressurreição. Não, o fato dele estar ressurreto dentre os mortos e lá na glória, sentado à direita de Deus, essa é a nossa posição hoje. A nossa esperança não é baseada em teorias ou em apenas esperança que possa ser que não venha a concretizar porque alguma coisa saiu errado. É uma coisa que já saiu certo, já aconteceu. Não um fato que talvez venha a acontecer no futuro. É uma certeza de que já aconteceu porque aconteceu com ele primeiro. E ele já está lá no céu. E é para onde nós vamos. É impossível nós não irmos para o céu. É impossível um cristão não ir para o céu. É impossível. Ora, se isso é impossível, por que enquanto estamos aqui na terra, vamos andar como se fôssemos da terra? Porque nós já não somos mais. Nós fomos comprados. Nós mudamos de posição. Quando Cristo subiu aos céus, nós mudamos de posição. A humanidade mudou um passo à frente. Ela passou para o segundo homem. E agora, todos, o mundo inteiro, pode ir ao céu pela fé em Cristo Jesus. Vão todos? Não, a Escritura não nos ensina isso. Mas ele morreu por todos. E ele está lá no céu, aguardando. Enquanto isso, nós aqui na terra, os que cremos, andamos como ressuscitados. Não como mortos, mas ressuscitados. Aí todo o problema que nós temos de será que eu devo fazer, será que é certo, será que é errado, fica em segundo plano. Porque basta olhar para os céus e saber o que tem que fazer. Será que eu devo fazer tal coisa? Isso não é coisa de um ressuscitado, então eu não devo fazer. E a soberania de Deus, em sua graça, em nos salvar, a soberania da graça de Deus em nos salvar, já ocorreu. Em Tito fala, a graça de nosso Senhor Jesus já se há manifestado, já se manifestou. Não é uma coisa que vai se manifestar. Vamos ler em Tito, capítulo 2, versículo 11. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a alguns homens, não a todos os homens. Ela já se manifestou, essa graça. Ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sobre, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Fala isto, exorta e repreende com toda autoridade, ninguém te despreze. A graça de Deus já se há manifestado. Se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. E nós, os que cremos, mudamos de situação agora. Somos parte dessa nova criação de Deus. O último Adão. Porque não vai ter um outro Adão depois desse. Porque esse último Adão não está no Éden em inocência.
sujeito a ser tentado por Satanás e cair de novo. Esse último Adão venceu a morte, porque pela desobediência do primeiro Adão, a morte entrou no mundo. Pela obediência desse último Adão, ele venceu a morte. A morte, essa traiçoeira coisa que entrou pela desobediência, foi daquilo que o Senhor usou para vencer, ressuscitado agora, está nos céus. Não é uma coisa que está sujeita à variação agora. É uma coisa eterna. Ele está ressuscitado. Ele está nos céus. E nós, quando cremos, temos já a certeza de que não ficaremos aqui. Nós somos agora cidadãos dos céus. Nosso caminho é os céus. Não é aqui a terra. Não é esperar que esse mundo melhore, esperar que ele fique mais fácil de viver, que ele fique mais aprazível, que haja mais justiça. Nada disso. É bom que tenha isso, não resta dúvida. Ninguém quer viver em temor o tempo todo, mas não é essa a nossa esperança. Nossa esperança é que nós não pertencemos mais a este mundo e estamos de saída. Estamos prontos para ir embora. Estamos, como em Êxodo, com o cajado na mão, sandália nos pés. Quando é que nós vamos? Tem que ser agora. Nós temos que estar ansiosos nisso. Será que nós estamos? Esse evangelho que Paulo traz de volta para eles, quando colocam em dúvida que o homem vai ressuscitar, falam, Cristo já ressuscitou. Você vai estar lá. Este capítulo é boa doutrina para prevenir-nos de mundanalidade, irmãos. Muitas vezes prega o evangelho como se forma que se você aceita Cristo, tudo vai andar melhor na vida, sua casa vai ser abençoada, seu trabalho também, vai ter riquezas, vai vir feliz, vai viver em paz, não vai sofrer doença, e todas essas coisas, como se fosse o evangelho. Irmãos, este é evangelho falso. Esse é um evangelho mundano. Nota nosso capítulo, versículo 29. Versículo 29. De outra maneira, que farão os que se bautizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Por que se bautizam eles, então, pelos mortos? Porque estamos nós também a toda hora em perigo. E sigue falando dos sofrimentos. Aceitar a Cristo é caminhar com homem rejeitado, tirado deste mundo aos céus. E nossa pátria está lá. Os primeiros coríntios, os crentes, Paulo e todos os primeiros, então, estavam sofrendo por sua fé, rejeitado. E porque outros creyeron quando teve que sofrer essas coisas? Porque creiam numa vida fora deste mundo, com Cristo nos céus. Essa foi a fé deles. Irmãos, nós estamos vivendo num tempo diferente que eles. Hoje em dia o mundo está pintado glorioso para cristão, aceitável até certo ponto. E Satanás está obrando, tratando de estorbar os crentes, de não ver as coisas celestiais e ocupar-se só com as coisas deste mundo. Esse é um grande laço. Esse é o que nós temos que combatalhar, irmãos. Francamente, esta é a coisa que é difícil aguentar.
prosperidade neste mundo. Não que o dinheiro está mal, não ter boa casa está mal, mas a pôr o coração nessas coisas como se fora nossa vida é equivocar. Não é nossa vida, essas coisas. Só são provisionais, temporal, por enquanto estamos aqui. Mas não é isto a verdadeira vida cristã. A verdadeira vida cristã está, como leu o irmão em Colossenses 3, escondido em Cristo com Deus. Esta é nossa verdadeira vida. Então, temos que lembrar isso. Jovens, cuide-se dessas coisas. Se vai buscando a boa vida neste mundo, está muito curto sua visão da verdadeira riqueza que Cristo tem. Então, esse capítulo da ressurreição serve bem para nós. Os que foram bautizados pelos mortos é que naquele dia identificar-se com Cristo se sujeitou uma pessoa à persecução e até a morte. Mataram os cristãos. E então, se vivimos só para ser matado nesse mundo e não temos mais além desse mundo, para que ser crente? O irmão leu, somos os mais miseráveis de todos e só nesta vida é nossa vida, neste mundo. Bom segredo é isso, ver que nossa vida está com Cristo. Então precisa que nós leamos a palavra de nossa vida, das coisas celestiais. Esse é o que vai guardar-nos da tentação de pôr o olho em alguma coisa mundana que vai acabar na vinda de Cristo. Essa vida que nós temos escondida em Cristo, ela também em Efésios nos fala da nossa posição hoje também em Cristo. Obviamente o nosso corpo ainda não ressuscitou, mas estamos ressuscitados, nos ressuscitou juntamente com Ele, nele, né? Efésios capítulo 2, versículo 6, e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Temos essa vida, temos essa posição em Cristo, e temos uma natureza que não é mais a natureza antiga, né? Embora a carne ainda esteja em nós, mas temos uma nova natureza que é uma natureza de Deus. E essa nova natureza tem novos desejos também. Um peixe, ele tem a sua natureza de peixe. E um peixe, para ser feliz, tem que estar na água. Se alguém falar, eu vou libertar o peixe, agora você vai ter liberdade total, vou tirar você da água. Isso vai ser a morte dele, vai ser a destruição dele, porque a liberdade do peixe é viver na água, porque esse é o ambiente compatível com a sua natureza de peixe. Então qualquer coisa diferente daquilo para que o peixe foi feito é ruim para ele. E o homem foi feito para ter comunhão com Deus. O homem foi feito para morar na presença de Deus. O homem foi feito para estar com Cristo no céu. Nós, como cristãos, fomos feitos para isso. Qualquer coisa menos do que isso não vai ser aceitável. Nós nunca vamos ser felizes com qualquer coisa menos do que o céu, porque a nossa natureza é essa vinda do céu, e essa nossa vida agora é essa que está escondida em Cristo agora. Algo que não vem da terra, não é terreno, não é em Cristo. E tem um versículo interessante em Jeremias capítulo 2, eu acho que esse versículo fala muito forte no nosso coração, quando nós vemos o que Deus pensa das coisas
a respeito disso. Capítulo 2, versículo 13. Jeremias 2:13. Porque o meu povo, aqui ele está falando obviamente de Israel, mas serve também para nós. O meu povo fez 2 maldades. Tem uma outra tradução que fala, cometeu 2 crimes. Ou seja, o meu povo fez 2 coisas muito ruins. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm água. 2 coisas, deixaram o manancial. E quando nós deixamos o manancial, quando nós deixamos a Cristo, nos esquecemos de Cristo, nós vamos ter que ter alguma coisa para substituir isso. Então nós vamos cavar alguma cisterna, vamos fazer alguma coisa mas elas não retêm água. Então um cristão jamais é feliz fora do ambiente para o qual ele foi criado. E esse ambiente é o céu, né? Esse ambiente é a presença de Deus. Esse ambiente é comunhão com Deus. Porque esse foi o projeto original de Deus. Qualquer coisa menos que isso, como diz o ditado, nós sempre seremos peixe fora d'água. Nós estaremos fora do nosso ambiente natural. 2 Timothy chapter 2, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 8. 2 Timóteo 2, 8. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos, segundo o meu evangelho. The second epistle was written in a time of great declension. A segunda epístola foi escrita num período de grande declínio. Many had forsaken the apostle Paul. Muitos haviam já abandonado o apóstolo Paulo. He was coming toward the end of his pathway. Ele já estava chegando ao fim de sua jornada. And he exhorts his son Timothy E ele exorta seu filho Timóteo to continue on de continuar em frente in the work of the Lord, na obra do Senhor, though there might not be outward results. ou não haveria resultados palpáveis. Where would he see the results of his labor? Onde ele iria ver o trabalho o resultado de sua obra? In the glory. Na glória. How much result, reverently speaking, did the Lord see at the end of his life? Quanto resultado, reverentemente eu falo, nós vemos o Senhor Jesus em sua obra. His disciples forsook him and fled. Os seus discípulos o rejeitaram e abandonaram. One denied him, Um o negou, the other betrayed him, o outro traiu, and they all forsook him. e todos o abandonaram. But it is in resurrection that the fruit is evident. Mas na ressurreição é que o fruto se torna evidente. And unless we look on into eternity, Se a gente não olhar direto para a eternidade, when we will be with Christ, quando estaremos com Cristo, we're not going to be able to continue não estaremos aptos a continuar. because there's a breakdown everywhere. Porque há uma queda em todo lugar se vê. There's a giving up of the truth. Há uma rejeição ou abandono da verdade. Paul himself saw it before he passed away. O próprio apóstolo Paulo viu isso pessoalmente antes de partir. But if we continue with our eyes upon Christ, Mas se continuarmos com os nossos olhos em Cristo, and the day when all will be revealed, até o dia em que tudo será revelado, when we will see the fruit of our labors, quando veremos o fruto de nosso trabalho, we may see some down here, podemos ver alguns desses resultados aqui. but it's a work of faith Mas é um trabalho, uma obra de fé, and a labor of love. um trabalho de amor. But in resurrection, Mas em ressurreição, the Lord saw the fruit of his labors, ele viu todo o fruto do seu trabalho. and so it will be with us. E assim será conosco. We can look on to the judgment seat of Christ Podemos olhar direto para o trono de Cristo, when everything will be manifest, quando tudo será manifestado. and not one act of devotion will be forgotten. E nenhum ato de devoção será esquecido. All will be rewarded in that day. Naquele dia, tudo será recompensado. As our brother read to us this morning in 1 Corinthians 3.
Como o nosso irmão leu esta manhã em 1 Coríntios 3. Every man's work shall be manifest, Cada obra do homem será manifestada, but it is in resurrection mas isto é em ressurreição, that we will see the full result que iremos ver o resultado completo of our labors for the Lord. de nosso trabalho para o Senhor.